Olá pessoal, você aqui no SOS Curso estudando comigo, né? O ICMS Estudão para todos os estados e também estudando para concurso próprio aí do seu estado. Importante a gente falar agora que a gente vai falar das hipóteses de incidência do nosso tributo, o aspecto objetivo ou material do fato gerador do ICMS, sendo colocado aqui em 8 situações importantíssimas da incidência do nosso ICMS em todo o território nacional. Vamos lembrar que, segundo o Supremo Tribunal Federal, né, as incidências do nosso ICMS devem aparecer na Lei Candir, ou seja, não podem ser criadas novas hipóteses de incidência que não estejam previstas na Lei Complementar Federal 87/96, que é a lei geral a respeito das situações relacionadas ao nosso ICMS. Então, vamos começar do começo. Artigo 2º, né, inciso número 1, vai na telinha aí para a gente poder ver. Então, ele fala assim, ó, o imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Apesar de nós termos uma situação no inciso número 1, nós vamos dizer que aqui nós temos duas hipóteses de incidência diferentes. Uma coisa é você ir até um restaurante e, a princípio, o restaurante te fornecer alimentação e bebidas no próprio local do restaurante. Outra coisa é você ir numa pizzaria delivery, você fazer o seu pedido e você falar, olha, tem como vocês levarem na minha casa? Tem. Então o pessoal vai fazer a entrega na sua casa. Você diz que você teve um fornecimento de alimentação e bebidas, ou seja, no próprio local onde está sendo consumido o produto. No outro, você diz que a alimentação e bebida, na verdade, teve saída. Aquilo é uma mercadoria que houve a saída do estabelecimento. Inclusive, isso cai em prova, são momentos distintos de ocorrência de fato tirador. Fornecer é um fato tirador, dar saída é outro fato tirador. É interessante que quando acontece em regra o fornecimento de alimentação e bebidas, você diz que existe o consumo no próprio local onde a alimentação, a princípio, foi fabricada, onde o prato de comida foi fabricado. No caso aí da saída do estabelecimento, aí não. Quer dizer, você tem uma embalagem para consumo, você vai levar para o destinatário final. Então, você tem outro momento de ocorrência de fato tirador. Então, o nosso primeiro fato tirador, só para você poder lembrar, ele está relacionado ao conceito de operações. Operações são atos voluntários, lembra disso? Atos voluntários, então vamos lembrar, né, aquela definição que você já conhece aqui, que a gente tem repetido aqui com você. Operações são atos voluntários para encaminhar uma mercadoria tanto da fonte de produção até chegar ao consumo final, ao consumidor final. E esses atos voluntários são as operações, né? Então, esses atos voluntários estão relacionados, em regra, a um negócio jurídico. Então, normalmente está relacionado ao que nós chamamos uma compra e venda de mercadoria, ou também o negócio jurídico pode ser além da compra e venda, nós temos a situação da doação. A doação é um negócio jurídico, onde uma pessoa doa, o outro recebe, e há fato tirador do ICMS por ser uma operação, por ser um ato voluntário. Encaminhar a mercadoria da fonte de produção ao consumidor final e vinculado a uma mudança de titularidade, ou seja, é um titular mandando para outro titular. Recentemente eu recebi uma pergunta que eu sei que é uma pergunta muito interessante. Professor Tudão, se a pessoa jurídica tiver um sócio só em relação a outra pessoa jurídica, ou seja, tem um só no quadro societário que é igual, os demais não são. É a mesma titularidade para fins de não incidência do imposto na remessa da empresa A para a empresa A1, por exemplo? Então eu falo uma coisa para você, eu creio que ainda vão ser outras circunstâncias que vão demonstrar essa mudança de titularidade. Mas o fato de ser a matriz e a filial para a Receita Federal do Brasil já é uma mesma empresa. Então, acho que mais importante ainda do que o quadro societário ser exatamente o mesmo, é matriz e filial, né? Matriz, filial 1 com filial 2. Então, são situações onde, a princípio, realmente, nós temos ali todas as pessoas, né, entre aspas,
não necessariamente o quadro societário é igual, mas a princípio fazem parte do mesmo, a mesmo grupo de empresas, com o mesmo nome, inclusive. Matriz, filial 1, filial 2, filial 3 e assim por diante. Mas é interessante a pergunta, porque é aquelas perguntas que não tem resposta, a não ser na prática do dia a dia lá, que o seu chefe vai falar com você. Não é verdade, fiscal? Então, são situações interessantes. Operações de circulação você já sabe, né? Ela pode estar tanto de forma física, quando a mercadoria sai de um para outro lugar, ou de forma jurídica, quando há mudança da titularidade sobre o bem. Então, a empresa A vende para a empresa B e a mercadoria tem a mudança da titularidade. E ela, a princípio, pode nem sair do mesmo lugar. Então, ela pode ficar guardada no armazém geral entre os dois ali, e a mercadoria não sai do lugar, mas tem mudança da titularidade. Não é verdade? E a circulação econômica, professor, é aquela onde você tem o encaminhamento da mercadoria desde a fonte de produção até o consumidor final. E nessa circulação econômica pode se dar por circulação física ou jurídica. Quer dizer, sempre vai haver, então, na circulação econômica, ou uma circulação física ou uma circulação jurídica. Você consegue entender? Bom, na circulação física é assim, né? O remetente ou o destinatário contrata um transportador, até mesmo um terceiro pode contratar o transportador, e aí você tem aí, a mercadoria está ali dentro, ó, dentro do caminhãozinho, né? A mercadoria está lá dentro. Né? Essa é a circulação física. Essa, inclusive, é aquela que responde por boa parte da nossa fiscalização, né? Quer dizer, quando nós estamos fiscalizando, né, professor Tudão, boa parte da fiscalização vai atender exatamente esse tipo de verificação. Você vai estar, né, no posto fiscal de fronteira, você vai estar, a princípio, dentro da repartição pública, você vai sair, você vai ver lá o caminhão passando, se você tiver sob ação fiscal, e você, a princípio, estiver dentro do teu horário de expediente, você vai lá e fiscaliza naturalmente, pede a documentação, manda parar o caminhão. Normalmente a polícia, né, rodoviária está junto com a gente dessas operações. Na circulação jurídica, veja, a mudança da titularidade da mercadoria, ela nem mesmo precisa sair do lugar. Quer dizer, o armazém geral pode continuar guardando a mercadoria, tanto do remetente quanto do destinatário. Ambos podem ter contratado o armazém geral. Por isso que a gente fala que existe essa situação, né, de incidência aqui do nosso tributo. E, finalmente, olha, a circulação quando ela é econômica. Quando ela sai desde o produtor rural, ou ela nem é produzida no Brasil, né, ela vem através de uma importação, passa pela figura da indústria, vai até o atacadista. Atacadista é aquele que vende em grande quantidade, vende a grosso, que nós chamamos. Ou também é situado o atacadista como aquele que vende para quem revende, para quem vai revender a mercadoria. Até chegar, né, ao varejista. O varejo aqui, ó, é um restaurante, então provavelmente está lá, né, servindo a refeição para o seu João. O João é o nosso consumidor final, está lá com a esposa, né? Depois de passar num concurso, consumidor final está ali, ó, o João e a esposa, né? Brindando ali a vitória, né? Tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né, meu querido? Enquanto houver esperança, nós estamos lutando, professor. Exatamente isso, meu querido. Sempre assim, sempre com foco, sempre levando para a sua grande vitória, né? A gente busca essa situação aqui para vocês que a princípio querem passar nesse concurso. E nós não estamos aqui de brincadeira, né? Aqui não, tá? Nós estamos aqui para arrancar a vaga. Fica firme nesse propósito. Você vai ser fiscal, você vai ser fiscalete, você vai detonar nessa prova. Então, para você que está aí se preparando, presta atenção, meu querido, que a gente está junto nessa ideia fixa e importante de poder ser, né, aprovados. Aí ele fala, ó, então a primeira parte do fato tirador são operações com mercadorias. Operação de circulação de mercadorias. O que são as mercadorias mesmo, professor? Mercadorias. A gente já viu uma aula só sobre isso, né? A diferença entre mercadorias e bens, mas a gente vai lembrar aqui, ó. Mercadorias são bens móveis ou semoventes. Móveis ou semoventes, aqueles que têm movimento próprio, é o bem móvel. Semovente é aquele... os bens móveis são aqueles que têm movimento dado pelo homem e o semovente é aquele que tem movimento próprio. Tá certo? Bens móveis ou semoventes, comprados para revender. Então,
um atacadista, ele compra algo que ele vai revender. Ou produzidos para vender. É o caso da indústria, que produz algo para venda, ou um produtor rural, que tira da terra, produz para vender. Então, na verdade, as mercadorias são a nossa regra geral para a incidência do ICMS. Às vezes, alguns alunos perguntam para o Tudão, professor, e quando é que o ICMS incide sobre bens e não sobre mercadorias? Em situações excepcionais. As importações são uma delas, tanto a importação regular como a irregular, aquela que vai para a licitação quando o bem é apreendido ou abandonado. Então, as importações são uma delas. E o transporte é outra delas. A prestação de serviço de transporte, quando é interestadual ou intermunicipal, não importa se você está transportando bens ou está transportando mercadorias. Em ambas as situações, há incidência do ICMS. Só que, dentro dessa primeira hipótese de incidência do ICMS, operações de circulação de mercadorias, nós também temos o fornecimento de alimentação e bebidas. E não importa se a bebida está ou não na substituição tributária, no tratamento tributário diferenciado, não importa. O importante é fornecer alimentação e bebidas, também acontece um fato gerador do nosso ICMS. Então ele fala sobre isso aqui, ó, né? Inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Então, fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Então, nessa situação do fornecimento de alimentação e bebidas, primeiro, o que é o estabelecimento similar? Então, as normas, normalmente isso aqui está relacionado ao que nós chamamos aí situação de convênio do CONFAS. O convênio do CONFAS já existe, falando vários tipos de estabelecimentos similares. São aqueles que fornecem alimentação e bebidas para consumo local, no próprio local do estabelecimento. Então, entre eles estão rotisserias, padarias, sorveterias, pensa num lugar gostoso que você senta lá para comer. Então, alimentação preparada para consumo no local. Vou colocar aqui um detalhe, porque o meu aluno sempre é um aluno casca grossa, então ele sabe mais um pouco. Então, você que está assistindo a aula do Tudão, vamos a um detalhe, e quando há um detalhe mais estranho, caveirinha no detalhe aqui, preocupação do Tudão, se você vai lembrar disso aqui na prova. A quentinha, professor, eu não sei como é que você chama ela. Né? Eu não sei como é que você chama a quentinha aí no seu estado. Como é que é chamada quentinha? Ah, professor, aqui, né, a gente não chama quentinha, professor, a gente chama aqui de marmitex. Então tá, então a marmitex aí no seu estado. Ou a quentinha, né? Ou a princípio, sei lá, não sei como é que vai chamar aí no teu estado. Sabe o que é? A refeição que é preparada para consumo, só que ela não é preparada no próprio... ela é preparada no local, né, do restaurante, mas ela é levada pelo sujeito até a sua casa, ou alguém leva, né, para a casa da pessoa para ela poder se alimentar. Pois é, a quentinha, que são aquelas refeições preparadas, que não estão dentro de porque eu quero diferenciar uma coisa interessante, até porque é uma problemática a quentinha. Porque a quentinha também é conhecida como fornecimento de alimentação e bebida, mesmo que seja para fora do estabelecimento do preparador. Uau! Então, veja, a quentinha é uma exceção. Você faz a quentinha e o cara come no local, beleza, mas normalmente a quentinha o cara vai levar para casa ou vai levar para o trabalho. E aí, essa quentinha, ou a princípio ele compra, liga e vai chegar a quentinha lá. Essa quentinha também é conhecida em todo o território nacional como fornecimento de alimentação e bebida. Mesmo não sendo consumido no local, ela é uma exceção à regra geral. Regra geral, fornecimento de alimentação e bebida, o fato gerador acontece quando você come no local que ela é feita. Mas aqui eu estou dando uma exceção, a quentinha. A quentinha ela é preparada, a embalagem dela não é de apresentação. Como assim, professor? O que é uma embalagem de apresentação? Embalagem de apresentação é uma embalagem bonitona, que normalmente você, ao ver a embalagem, você quer consumir o produto, mas ela está lá numa estante, o produto está lá dentro de um refrigerador. Sabe aquelas pizzas da Sadia? Se eu citar um nome, mas podia ser da Perdigão, podia ser de qualquer marca, mas aquela pizza que é muito mais bonita às vezes... desculpa falar, né? Mas na caixa está muito mais bonito que na apresentação visual dela. Por quê? Porque a caixa é uma embalagem de apresentação. Então o cara faz um trabalho ali bonito, faz aquilo ficar muito chique, aí você tem vontade de comer. Pois é, aquilo ali é saída de mercadoria. Agora, quando a pessoa bota lá feijão, faz o forró feijão, forra de arroz em cima, bota lá a mistura, como o pessoal fala aqui em São Paulo, a carne, depois bota a salada e manda para casa do sujeito,
ou ele comendo no local, ou a princípio ele recebendo, aquilo normalmente vai naquela embalagem, a princípio térmica, ou a princípio no isopor, ou a princípio vai naquela embalagem refratária, não importa. Esse tipo de refeição também é conhecido como fornecimento de alimentação e bebida, ou seja, ainda na quentinha, ou na marmitex, ou no seu estado, não sei como é que você chama, a gente vai dizer que aí é um fatiador fornecimento de alimentação e bebida que pode se dar no próprio local ou até fora. Porque tem aquelas empresas que só vendem quentinho, então elas tributam tudo que elas fazem como fornecimento de alimentação e bebidas. Mesmo que saia do local, mesmo que saia do local do estabelecimento, porque aquilo ali para nós é uma refeição preparada para, a princípio, ser servida, seja no local ou não. É um entendimento dos estados, os estados falam desta forma, a gente vai levar essa forma para a prova, tá bom? Então, esse para consumo no local, cuidado, que a quentinha é uma exceção a essa regra, porque ela pode ser consumida no local ou não. E aí, cuidado com a gorjeta, porque a gorjeta também ganhou, outra caveirinha, professor, poxa, uma aula com 2 caveirinhas é interessante, hein? Porque agora a gente vai falar de base de cálculo de ICMS. Base de cálculo de ICMS com incidência, tudo a ver com prova, né? O convênio foi assinado em 2011, mas até hoje tem caído em prova, né? O convênio 125, 16 de dezembro de 2011, autoriza, veja, o convênio aqui é autorizativo, que é o padrão, né? Hoje em dia, todo convênio de ICMS é autorizativo. Autoriza a exclusão da gorjeta da base de cálculo do ICMS incidente no fornecimento de alimentação e bebidas promovido por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, na sua reunião 144, reunião ordinária, uma das 4 reuniões feitas por ano, porque reuniões ordinárias nós temos 4 por ano no CONFAS, realizada em São Paulo, SP, no dia 16 de dezembro de 2011, tendo em vista o disposto na Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, resolveu celebrar o seguinte: estão autorizados os estados do Ceará, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal, a excluir da gorjeta da base de cálculo do ICMS incidente do fornecimento de alimentação e bebidas, quando promovido por bares, restaurantes, veja lá, já acrescento hotéis e estabelecimentos similares, desde que limitada esta gorjeta a 10% do valor da conta. A fruição do benefício fica, então, submetida às regras de controle da lei estadual. Ou seja, quando você for estudar para qualquer estado, você vai ver qual que é o tratamento que o estado dá para a gorjeta, se ele aderiu ao convênio ou não. Porque isso que é o convênio do CONFAS, né? O convênio ele estabelece o benefício de forma a autorizar o benefício. Mas aí, a própria estrutura legislativa do Estado é que vai trazer o benefício para dentro do Estado. Então, é uma situação bem interessante para a gente poder levar para a prova. Aí ele fala assim, ó, este convênio entra em vigor na data da sua ratificação nacional. Ratificação nacional, ou seja, não é 30 dias após a sua publicação, ou seja, quando ele foi ratificado, já houve a cláusula dizendo que ele já geraria efeitos. Beleza. De acordo, então, com este convênio, foram diversos os estados autorizados a permitir que bares, restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos excluam a gorjeta da base de cálculo do ICMS, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Logo, de acordo com decretos assinados por cada estado, os estabelecimentos listados não precisarão recolher, né, o ICMS relativo às gorjetas, desde que estas não ultrapassem 10% do valor total da conta e sejam observados demais requisitos estabelecidos. O benefício também se estende aos estabelecimentos optantes pelo regime tributário do Simples Nacional. Olha lá, carne enxadada, uma minhoca. Até o Simples Nacional está dentro desse benefício, né, entre aspas, aí, de uma isenção do ICMS sobre a gorjeta. Tá. Nos termos previstos na legislação e de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, a gorjeta pode ser compulsória ou espontânea. Então, nós temos 2 tipos de gorjeta hoje no país. Isso aqui é a legislação, né, trabalhista. A gorjeta compulsória, porque a gorjeta faz parte do salário do garçom. Então, a gorjeta é cobrada do cliente como adicional da conta e repassada aos empregados. Para receber tal benefício, o estabelecimento que adota essa modalidade deverá discriminar o valor da gorjeta no próprio documento fiscal. Então, quando a gorjeta é compulsória, já no documento fiscal já tem que estar escrito lá a gorjeta. Na modalidade agora espontânea, a gorjeta não está incluída na conta. O cliente entrega a título de gorjeta a importância que desejar diretamente ao empregado ou solicita que ela seja, por exemplo, debitada no cartão de crédito junto ao valor da conta.
Nessa última hipótese, a gorjeta debitada no cartão ficava sujeita à cobrança do ICMS. Então, na verdade, quando ela já vinha na nota, ou a princípio ela era feita de forma espontânea, em ambas as situações, como a gente já sabe, né, a Lei Candir, você vai ver mais adiante, né, vai ver em detalhes, a Lei Candir fala que nesse tipo de fornecimento de alimentação e bebidas, incide ICMS sobre todo o valor da operação, valor total da operação, que significa mercadoria mais a prestação de serviço, ou seja, a gorjeta do garçom já estaria dentro tanto que está dentro da base de cálculo do ICMS que eu preciso isentá-la, se a princípio algum estado aderir a esta possibilidade. Isso aconteceu em 2011 e a partir desse ano, alguns estados aderiram a essa isenção justamente para poder permitir que os garçons recebessem mais gorjetas, que as pessoas, a princípio, fossem fomentadas a darem gorjeta, de uma vez que não haveria tributação do ICMS sobre elas. Né? Então, não haveria mais tributação de imposto. Veja, a partir da edição, então, dos decretos de cada estado, poderá ser excluída da base de cálculo do imposto, desde que o estabelecimento comprove que seus empregados trabalham sob a modalidade de gorjetas espontâneas. Então, se a princípio ela está dentro da gorjeta espontânea, já não está dentro da base de cálculo do imposto, então ela vai poder ser retirada. Elabora um demonstrativo mensal do valor da gorjeta espontânea que circulou pelos meios de recebimento de receita do estabelecimento e deixe expresso nas contas, cardápios ou avisos afixados que o estabelecimento que a gorjeta não é obrigatória. Você vê que tem muitos estabelecimentos hoje que têm a gorjeta não obrigatória justamente para cumprir esse requisito. A comprovação do atendimento desses requisitos deve ser mantida à disposição do fisco pelo prazo de 5 anos. As medidas são importantes porque definem de forma transparente dados relativos à receita tributável em bares e restaurantes e ganhos referentes à gorjeta destinados aos empregados dos estabelecimentos. Vocês entenderam aqui? Na verdade, informações interessantes porque a gente acaba compreendendo melhor o que acontece aí na nossa base de cálculo do nosso imposto. Então, a gente entende aqui. E eu quero fazer até um exercício numérico aqui. Agora eu quero pegar você. E eu acho que tem chance de cair uma coisa dessa na prova. Veja só, imagine vocês que você se deparou com a seguinte situação. Deixa eu pegar uma canetinha aqui e vou botar a tela em branco de novo. Você tem lá uma conta onde fornecimento de mercadorias... Não, vamos botar aqui, ó. Perdão, vou melhorar aqui, né? Vou botar até uma letra maiorzinha aqui, aproveitar que a gente tem espaço, né? Então, fornecimento de alimentação, mais as bebidas lá do grupo, sabe aquelas almoço final de ano, para todo mundo do trabalho lá? Então, deu R$1.000. Vamos imaginar que a gorjeta, ela é facultativa e vocês resolveram dar R$200. E aí ele pergunta, qual que é a base de cálculo do ICMS se o Estado é um daqueles que aderiram à isenção da gorjeta do garçom? Então, a base de cálculo do ICMS vai ser R$1.100. Ué, por que 1.100, professor, se a gorjeta foi 200? Porque a gente só vai deixar que haja a isenção sobre 10% do valor da nota fiscal. Ou seja, a isenção é só sobre 100. Então, desses 200, que foi a gorjeta que vocês deram, 100 eu vou deixar isento. Os outros 100 vão entrar na base de cálculo do ICMS. Olha que questãozinha mais sem vergonhinha e fácil de pegar o aluno na prova. É claro que você tem que estar estudando com o tudão aqui para você saber esse tipo de questão, tá bom? Às vezes o aluno fala assim, não, professor, isso aí não tem chance de cair na prova. Mas quando cai, aí que o livro fica bom, aí que o material em PDF fica bom, mas aqui com o professor Tudão, você já está aqui estudando tudão para essa prova, né? Professor, é verdade, eu preciso ficar antenado e estudar legal esse tipo de informação, né? E a gente está aqui para poder ajudar vocês na sua preparação, tá bom? Volta lá então, vamos continuar ali. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer exercício, né? É legal a gente vê, inclusive, como é que já caiu na prova. Essa questão é a questão clássica, né? Caiu na prova da FCC, lá de São Paulo. A pizzaria O2B, da onde eles tiraram essa pizzaria O2B? Eu sei que ela caiu em prova várias vezes. A pizzaria O2B, que ainda não está inscrita no cadastro contribuinte do ICMS, não tem salão para receber clientes em seu estabelecimento. As pizzas são preparadas e vendidas no balcão para serem consumidas fora do estabelecimento ou entregues no domicílio da clientela do próprio bairro da pizzaria, mediante uma taxa de entrega. Essa pizzaria. Então, está falando aqui da pizzaria O2B. Então, várias informações a respeito da pizzaria O2B aqui, citadas aqui para nós. Aí ele fala, essa pizzaria é contribuinte do ICMS porque fornece refeições
Olha só que caiu na prova, galera. É contribuinte do ICMS porque efetua a saída de mercadorias do seu estabelecimento. É contribuinte do Imposto Municipal sobre Serviço e não do ICMS. É contribuinte tanto do ISS-QN quanto do ICMS por prestar serviço de transporte. E será contribuinte do ICMS a partir da inscrição no cadastro de contribuinte estadual do ICMS. Que história é essa, professor? Qual que é o problema da pizzaria O2B? O problema é o seguinte, vamos lá. Qual que é o problema dessa pizzaria? Ela não tem problema não. O problema só maior aqui é o seguinte, você quer saber que tipo de fato gerador que ela está cometendo. Então, se a pizzaria fornece alimentação no próprio recinto, fornecimento de alimentação e bebidas. Se a pizzaria prepara as pizzas, coloca numa embalagem de exposição e leva para casa do sujeito, aquela embalagem que tem assim, compre 10 e você ganha uma de graça, tem a propaganda, tem coisa, aquilo ali para nós é saída de mercadorias. Cai na prova. Como é que eu vou definir qual que é a situação, professor? Ele vai dar pista na prova. Veja lá, ele deu pista aqui, vamos ver se ele deu? A pizzaria O2B que ainda não está inscrita no cadastro de contribuinte. Então, essa situação de estar inscrito ou não, você vai ver que o próprio artigo 2º aqui da nossa lei complementar, não a princípio é importante que ela esteja inscrita para haver a ocorrência do fato gerador de ICMS. Vou falar de novo. Não é necessário que ela seja inscrita para haver a ocorrência do nosso fato gerador. Tudo bem? Então, esse fato de não ter salão para receber clientes aqui ficou importante. As pizzas, então, são preparadas e vendidas no balcão para serem consumidas fora do estabelecimento. Então, na verdade, ela é contribuinte porque fornece refeições, mas elas não estão preparadas aqui. Ah, professor, mas não é uma quentinha? Não, é pizza. Essa pizza aí não tem nada a ver com refeição, galera. Ah, professor, me confundi. Não confunda, galera, não confunda. Aquilo que eu falei da quentinha é para quentinha, vou falar de novo. Aquilo que eu falei da quentinha, da marmitex, é para quentinha, marmitex, é a única exceção. O resto tudo vai entrar na situação normal. A situação normal é, comeu no local, fornecimento de alimentação e bebidas. Comeu fora do local, saída de mercadorias. Você entendeu? Guarda isso aí, meu querido fiscal, que você não vai se perder na hora da prova. Então, ela é contribuinte por fornece refeição? Não. Ela não é contribuinte por fornece refeição. Ela é contribuinte porque efetua saída de mercadorias do seu estabelecimento? Verdadeiro. Gabarito da questão. É contribuinte do ISS? Bom, quando ele fala que elas foram entregues no domicílio da clientela, no próprio bairro da pizzaria, a gente vê um transporte acontecendo. A gente não sabe se é feito pela própria empresa, se é feito por alguém contratado. Mas quando ele fala no próprio bairro, isso aqui para nós é como se fosse uma saída municipal. Municipal, no máximo que a gente poderia falar, é a respeito do ISS. Mas para haver incidência do ISS, teria que ser a contratação de um terceiro. Se ele não falou que foi um terceiro e foi contratado, nem existe INSS, nem existe ISS na jogada. Como assim, Tudão? Para que haja prestação de serviço de transporte, não pode haver uma relação seletista, ou seja, empregador-empregado. Não pode, tem que ser a contratação de uma empresa terceira, a contratação de um prestador de serviço terceiro. Você entendeu? Então é nessa situação que a gente está falando. Então, ainda não dá para saber se é isso. Por isso que essa alternativa aqui, a letra C, também não é um gabarito. É contribuinte tanto do ISS quanto do ICMS por prestar serviço de transporte? Não. Na verdade, se ele prestar serviço de transporte, ele ia ser de um ou de outro, se for interestadual, intermunicipal ou municipal. Será contribuinte do ICMS a partir da inscrição no cadastro estadual de contribuinte do ICMS? Ou seja, eu preciso estar inscrito para ser contribuinte do ICMS? Claro que não. Gabarito, então, da questão alternativa, letra B de bola. Vocês entenderam a questão? Vocês entenderam a questão? Pessoal, quando cai na prova, presta atenção no que o Tudão está falando, porque é muito importante para a nossa prova, para o nosso certame, para a gente conhecer. Ah, professor, não é possível que o senhor tenha a questão da SESC Sebrasp aí. Rapaz, presta atenção, o Tudão tem Tudão aqui, rapaz. Olha lá. Questão que caiu na prova agora da Cefaz Roraima, mais recente, 2021. Olha lá. De acordo com a Lei Candir, incide ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que gratuitas. Operações de circulação de produtos primários ao exterior. Veja que muitas questões de prova, de incidência do nosso ICMS, olha só, quero botar você num nível mais elevado. Como que cai na prova isso aqui, professor? Como eu quero que o fiscal pense? Eu quero que o fiscal tenha uma cabeça que ele saiba onde que incide o imposto, onde que não incide o imposto. Ele tem que conhecer isso. Isso é o trabalho do dia a dia do fiscal. Não é à toa que logo depois dos top 3 que caem na prova da Receita dos Estados, vem as não incidências e incidências, já em conjunto.
Ou a questão é de incidência, ele bota um monte de não incidência lá, ou a questão é de não incidência, ele bota um monte de incidência lá para tentar não incide ICMS sobre, bota várias não incidências, exceto, aí tem uma incidência ali no meio. É assim que cai na prova direto, né? Qualquer que seja a banca. Nessa questão aqui, ele está perguntando coisas óbvias, mas às vezes não são tão óbvias. O aluno não pensou sobre aquilo até aquele momento. Então, aqui o gabarito dessa questão, por exemplo, é verdadeiro você falar que tributa-se, por exemplo, o nosso ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que sejam gratuitas. Como assim, Tudão? Ainda que gratuitas? Exatamente isso que você está ouvindo. Mesmo a doação de mercadorias em si de ICMS, sim, porque são operações. São atos voluntários? Encaminham para o consumo? Tem, a princípio, um negócio jurídico envolvido? A doação é um negócio jurídico? Tem mudança da titularidade? Então, havendo esses conceitos mínimos, já é considerada uma operação e faturador de ICMS. Então, tomem cuidado, né? Se a prestação de serviço de comunicação gratuita ela está imune, como é o caso, por exemplo, de serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, TVs e rádios de sinal aberto, aqui não. As mercadorias, quando são envolvidas numa operação e elas são amparadas por essa não incidência, temos a tributação sobre elas. Então, tomem todo cuidado. Tá certo? Professor Tudão, cada enxadada de uma minhoca, eu preciso conhecer isso aí. Exatamente. Então, veja lá, a primeira é verdadeira. E a segunda? Operações de circulação de produtos primários ao exterior. O que é um produto primário, professor? Ficaria mais fácil se eu falasse assim, produto natural? Produto primário é um produto que vem direto da natureza, ou seja, não sofreu nenhum tipo de industrialização. E quando ele sai para o exterior? Opa, aqui na realidade estamos diante de uma exportação. E exportação a gente vai ver no artigo 3º, lá da Lei Candir, que é uma hipótese de não incidência. Não incide ICMS nas exportações. Tá certo? Então, é uma hipótese de não incidência. Então, incide? Falso. Não incide, mas na realidade, como está na Constituição Federal, é imunidade. Então, são imunes as exportações. Qualquer que seja o bem, mercadoria ou serviço, estão amparados por imunidade. E, finalmente, essa que caiu na prova também, Defensor Público de São Paulo, Fundação Carlos Chagas. Acerca do ICMS, é correto afirmarmos que o fornecimento de mercadorias com simultânea prestação de serviços de bares, restaurantes e estabelecimentos similares não constitui fato gerador de ICMS, uma vez que perfaz hipótese de incidência do ISS. Olha que interessante aqui, ó. Olha a questionamento sobre a zona cinzenta, ó. Não é prestação de serviço? Em bar, restaurante, estabelecimento similar, juntamente com fornecimento de mercadoria, não é uma operação mista que acontece no bar, restaurante e estabelecimento similar? Exatamente. Agora você descobriu uma coisa interessante. A Fundação Carlos Chagas também sabe disso. Que no bar nada que acontece é a soma de duas coisas. Tem uma obrigação de dar, que é entregar mercadoria e bebidas, e tem a obrigação de fazer, que é prestar o serviço para entregar até você. Então, na verdade, você tem uma operação mista ali no fornecimento de alimentação e bebidas. Por que não incide ISS em vez de ICMS? Porque não está na Lei Candir. Perdão, porque não está na lista de serviços. Né? Não tem a incidência do ISSQN, porque o serviço, para ter incidência do imposto municipal, tem que estar na lista de serviços. Se não está na lista de serviços, não tem incidência do ISSQN. E aí, para complementar, está na Lei Candir, que é a Lei Complementar Federal, que trata do ICMS. Então, aí pode ter incidência unicamente e exclusivamente do ICMS. Tudo bem? Professor Tudão, gostei da aula, né? Essa aqui é só a nossa primeira aula sobre as 8 hipóteses de incidência do ICMS aqui no nosso, né, na nossa Lei Candir. Mas guardemos aí que vem mais coisa pela frente. Aula seguinte aí, serviço de transporte. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.